uma perspectiva melhor do cenário brasileiro, a gente vai ter agora uma conversa com o ex-ministro da Agricultura do Brasil, Roberto Rodrigues, que vai ser conduzida pelo jornalista Eduardo Castro, da Band News, que já está aqui com a gente. Oi, Eduardo, boa tarde. Que prazer tê-lo aqui no Fórum Brasil-África. Boa tarde, o prazer é todo meu em participar não só de uma conversa com você, com o nosso ministro Roberto Rodrigues, mas também manter contato com quem gosta do Brasil e quem gosta da África. Eu tive a oportunidade de viver em Moçambique e em Angola, então me sinto relativamente à vontade para falar com os africanos. A gente entende um pouquinho mais de Brasil do que de África, mas acho que a gente pode chegar onde eles vão se interessar também. Com certeza, você tem sim um domínio desse campo, então justamente por isso hoje a gente achou que seria bem interessante que você conduzisse essa conversa com o nosso ex-ministro da Agricultura aqui do Brasil. Então não sei se o ministro já está pronto para se juntar à conversa. Sim, está. Bem-vindo, ministro. Boa tarde. Eduardo, por favor, fique à vontade. Bom, muito obrigado. Ministro, primeiro de tudo, uma satisfação conversar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por atender o convite, hein? Imagina, Eduardo. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do Fórum Brasil-África num momento tão complicado como esse da pandemia que vai o planeta inteiro. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. Vamos dividir, então, a questão dos impactos da Covid na segurança alimentar em dois momentos aqui para o senhor ajudar a gente a analisar. Primeiro, na saída do alimento. O que isso impactou na produção? O que isso impactou nas cadeias? O que isso impactou para que o alimento chegasse, ou melhor, saísse da fazenda, saísse dos países produtores e chegasse, ou pelo menos fosse embarcado para o seu destino? E daí fazer a separação na chegada. Como é que isso impactou nos países, principalmente, que têm mais dificuldade com esse assunto, que tem mais gente nesse instante na faixa da pobreza, que tem mais gente em risco na sua segurança alimentar? Fernando, vamos lá, vamos tentar fazer isso de maneira bastante objetiva e concreta, né? Primeiro, é bom fazer uma referência ao fato de que no começo do século XXI, assim na alvorada do século XXI, a ONU fez um trabalho pensando em segurança alimentar. Pela primeira vez, a ONU se preocupou com esse assunto. Lançou aquele trabalho conhecido, até 2050 serão 9 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, e até lá era necessário aumentar a produção de comida em 60%. O que importa nesse caso é por que a ONU se preocupou com a segurança alimentar. Porque ela é uma instituição multilateral cujo papel principal é garantir a paz universal. E se deu conta que não haverá paz onde houver fome. Então, a segurança alimentar passou a ser um tema central para a ONU. Só que era um projeto de 50 anos à frente. E com as tecnologias que surgem hoje a todo instante tão inovadoras e que mudam tantos processos de produção, qualquer previsão acima de 10 anos em agricultura fica um pouco temerária. Então, surgiram várias instituições lideradas pela OCDE, inicialmente, agora também com a participação do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, olhando 10 anos à frente. E esses trabalhos todos mostraram que realmente a grande preocupação da humanidade no século XXI seria compatibilizar a oferta de comida de qualidade, uma população crescente no mundo inteiro, com a preservação dos recursos naturais. É o grande desafio da humanidade. Que a pandemia, Eduardo, na verdade, consolidou. A pandemia transformou a segurança alimentar. Eu acho que tem duas grandes janelas apontadas para o mundo futuro, abertas pela pandemia. A primeira é a segurança alimentar. E a segunda é a sustentabilidade, com ênfase para a questão da defesa do meio ambiente. Esses dois temas ganharam uma dimensão realmente enorme no contexto global. E aí, como é que as coisas estão funcionando hoje com a pandemia, já com 9 meses de pandemia, 7, 8 meses de vivência no Brasil muito grande? O Brasil teve um papel interessante. Ninguém confiava muito na estrutura brasileira, na capacidade brasileira de administrar os processos produtivos e de abastecimento, como você citou aí. Mas olha que coisa interessante. Até 31 de setembro deste ano, portanto,
com 6 meses de pandemia vigorosa, perturbando o mundo inteirinho, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que aumentou as exportações agrícolas. E os números são realmente alucinantes. Veja só, soja, até setembro do ano passado, o Brasil tinha exportado 74 milhões de toneladas. Nesse ano, no mesmo período, 94 milhões de toneladas. Ou seja, nós temos 20 milhões de toneladas em plena pandemia. Açúcar, de 13 para 22 milhões de toneladas. Um crescimento de quase 50%. Carnes também tiveram um crescimento importante, de 5,16 para 5,52 milhões de toneladas. Então, a verdade é que os produtos centrais que o mundo tanto se preocupa com são proteínas e energia. O Brasil deu um show e provocou uma enorme capacidade exportadora, gerando uma enorme confiança no Brasil, capaz de fazer essas coisas no ano de Logo no comecinho da pandemia, você se lembra disso, comecinho de março, meados de março, quando a coisa começou a explodir no Brasil, tivemos um pequeno problema, porque o Supremo Tribunal Federal permitiu que cada prefeito, governador ou qualquer nível de executivo no país agisse como achasse melhor. Então, alguns prefeitos municipais fecharam suas cidades, fecharam suas estradas, e aí houve um pequeno momento em que o subprefeito Jorge Couto Grangeiros ficou periclitando. Mas o governo brasileiro, na pessoa da ministra Tereza Cristina, ministra extraordinária, se acoplou rapidamente ao privado e o assunto foi resolvido. E hoje o Brasil não tem problema de falta em nenhum produto e está exportando cada vez mais como um pouco do mundo. Então, isso aí caracterizou uma questão que já era conhecida pela academia global, sobretudo pela OCDE, pela FAO, pelo SGE. Diz o seguinte: essa academia e estudos são repetitivos e agora estão claramente sintonizados. Para que o mundo não passe fome em 10 anos, não em 50, como a ONU propôs, mas em 10 anos, que é muito mais visível o resultado, né? É preciso aumentar a produção de alimentos em 20% no mundo todo, em 10 anos. Parece fácil, mas não é. Estados Unidos pode crescer no máximo 10%, Canadá 9%, a União Europeia 12%. A Europa, a China, a Índia, a Rússia pode crescer 14%. A Oceania 9%. Ninguém, Eduardo, cresce 20% em 10 anos. Então, os estudos todos feitos lá fora, nada a ver com isso, dizem o seguinte: para que o mundo tenha um crescimento de 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%. Então, vem uma demanda de fora para dentro, provocando o Brasil a ter um papel cada vez mais protagônico como grande produtor mundial de alimentos, energia e fibras também. Por quê? Por 3 razões. Porque nós temos uma tecnologia tropical sustentável, espetacular, que temos terra disponível e gente capaz em todos elas das cadeias produtivas. Isso deu uma dimensão interessante para a visão do mundo sobre o Brasil, que nós já sabíamos, mas o mundo não sabia e agora confirma isso. E a pandemia ratificou essa capacidade brasileira. Os números a esse respeito são espantosos. Vou dar uns números sobre grãos, por exemplo. Do Plano Collor até hoje. O Plano Collor foi no dia 15 de março de 1990, portanto há 30 anos. Do Plano Collor até hoje, Eduardo, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 74%. E a produção de grãos cresceu 346%. Mais de 4 vezes mais do que cresceu a área plantada. Esse número já é um número espantoso por si só. Mas por trás dele, o número ainda é muito mais interessante. Nós cultivamos no Brasil hoje em dia 66 milhões de hectares com grãos. Se nós tivéssemos hoje a produtividade briqueteira que tínhamos no Plano Collor há 30 anos atrás, teria necessitado mais 103 milhões de hectares para colhermos a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares, o que mostra realmente que o Brasil tem uma capacidade técnica extraordinária e sustentável. Essa preservação é sustentabilidade na veia. Então, isso se soma, esses 2 pontos. Né? Continuamos exportando alimentos, energia e fibra com enorme competência em plena pandemia, aumentando as exportações, o que poucos países fizeram no mundo. E mais ainda, sustentabilidade, isso prova que os 2 grandes temas do horizonte para o mundo todo, que são segurança alimentar e sustentabilidade, estão passando pela agricultura brasileira com competência e com eficiência. Então, estamos, eu diria que nessa fase, na primeira parte da sua pergunta,
o que está acontecendo agora para a saída do país, né? As coisas são muito positivas. O que virá na outra parte, quando chegar lá o produto dos países, mais de 150 países para exportar produto, para mais de 150 países, né? Algumas questões são muito fortes a partir da pandemia. A primeira delas, que parece a mais relevante, é que ficou patente, Eduardo, que o mundo não tinha um regramento sanitário adequado. A régua estava um pouco baixa. A própria OMS, claramente, não teve capacidade nem de prever a pandemia, muito menos de combatê-la em tempo hábil, e até mesmo de compreender a coisa. Até hoje há muitas dúvidas sobre o reflexo desse processo, a origem e tudo mais, vacina e tudo mais. Então, acho que a primeira consequência que nós vamos ter claramente na chegada lá fora e também na saída aqui de dentro, a régua da sanidade vai crescer, vai subir. E nós estamos muito bem nesse aspecto. Temos uma defesa sanitária hoje muito bem preparada, muito organizada, que nos dá realmente uma chance de evoluir bastante. A outra ponta, aí sim, que é muito relevante na sua pergunta, é que vários países que são importadores e exportadores de produto agrícola começaram a olhar a questão da segurança alimentar interna. E há dois movimentos de andamento nesses países, sobretudo países desenvolvidos. Né? O primeiro é que vários países estão pensando em não exportar seus excedentes, com medo de que em algum momento essas coisas perturbem o abastecimento interno. E outro país, está criando um chamado neoprotecionismo, que é uma forma de tarifar importações de países competitivos, como é o caso do Brasil, por exemplo, para garantir o suprimento interno com a produção interna também. Então, é um protecionismo novo que vinha desaparecendo com o tempo recentemente. E também, então eu diria o seguinte, esses dois movimentos, um de reduzir exportações para garantir a segurança interna, reduzir importações para garantir a produção interna, são movimentos para os quais ele está muito atentos, ele representou para nós. Riscos e oportunidades também, né? Com uma condição interessantíssima. Vale a pena falar sobre isso. No ano 2000, Eduardo, o agronegócio brasileiro custou 21 bilhões de dólares, há 20 anos atrás. No ano passado, 19 anos depois, custamos 96 bilhões de dólares. Quase 5 vezes mais em 19 anos, considerando o desastre que foi a crise financeira de 2008 a 2010, em que o mundo todo refluiu o comércio, nós contamos as exportações. Então, isso prova, mais uma vez, a nossa competência. Mas os números por trás disso é que são muito interessantes. No ano 2000, 56% do que o Brasil exportou foi para a União Europeia e Estados Unidos, países desenvolvidos. No ano passado, 36%. Caiu muito. Bom, não caiu em valores absolutos, porque falou de 21 bilhões para 96 bilhões, mas em valores relativos caiu. Por quê? A explicação é tão clara e surpreende. No ano 2000, a China representou 2,7% das exportações. Ou seja, 550 milhões de dólares, né, daqueles 21 exportados. No ano passado, a China foi 32% de 96 bilhões. Ou seja, saiu em 20 anos de 550 milhões para 30 bilhões de dólares de mercado. Né? Esse mercado continua, Eduardo, ainda muito demandante, porque a peste suína africana, a gripe aviária e outros fatores que perturbaram a economia rural chinesa demoram um pouco de tempo ainda para se recuperar. De modo que a China, bem como os asiáticos, a Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas, próprios países tradicionais, Japão e Coreia, que já eram mercados tradicionais, são hoje, a Ásia é hoje, de fato, o grande mercado demandante de alimentos no mundo todo. E a Índia nem começou a entrar nesse mercado ainda, que vem vindo logo atrás. Então, acho que a Ásia realmente tem um papel central no mundo do futuro para nós exportarmos. Então, tudo isso abre um espetacular horizonte para o Brasil, que precisa se preocupar, por um lado, com o neoprotecionismo e, por outro lado, com as barreiras sanitárias que voltarão a surgir, barreiras não tarifárias que voltarão a surgir no mundo todo. Mas, pois não, diga. Eu não quero interromper o senhor, mas é que eu queria fazer controlando o nosso tempo aqui, eu queria fazer uma pergunta
que já tive vontade de fazer para o senhor em outras oportunidades, mas acho que aqui é o fórum, no caso, mais adequado. O senhor foi ministro da Agricultura e o senhor é, enfim, uma sumidade no assunto. Quando o senhor olha para a África, e quando eu tive em Moçambique, 2010, 2011, tinha aquele projeto Savana, enfim, levar a tecnologia brasileira, que é tudo isso que o senhor está falando, né, para países africanos. Se o senhor tivesse alguma, não vou dizer dica, mas alguma observação muito pontual, olha, não errem aqui, não pelo acerto, mas pelo erro, qual seria? Olha, essa pergunta é muito interessante. Aliás, quando eu era ministro, eu criei na Embrapa uma filial da Embrapa na África, inicialmente Gana. Depois foi também para o Oceano Índico do outro lado do continente africano, exatamente para levar a tecnologia tropical para a África. A savana africana subsaariana é muito semelhante ao nosso Cerrado, que hoje é um sucesso espetacular graças à tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Então, eu criei um escritório da Embrapa em Gana exatamente para ajudar os africanos a ampliar a sua produção interna, abastecimento interno, com vistas a, no futuro, ser um grande exportador. A China, por exemplo, investiu maciçamente na África em busca de segurança alimentar própria. Não teve muito sucesso, por razões que são hoje discutíveis. Mas a tecnologia tropical brasileira é perfeitamente adaptável à tecnologia, ao terreno, à edafoclimatologia africana. De modo que eu enxergo a África como uma região importantíssima a ser desenvolvida com a tecnologia brasileira. Mas o senhor teria algum ponto que o senhor diria assim, olha, prestem atenção aqui, não cometam esse equívoco, porque os acertos a gente entrega o manual, entre aspas, com um acerto. Qual é o problema? Por que o senhor falou dos investimentos chineses nesse setor? Qual é o problema que não pode deixar de ser tratado? É infraestrutura? Isso, são diferentes problemas. Infraestrutura é um deles, claramente, tanto que nós entramos naquela discussão do corredor de Nacala, lá em Moçambique, que hoje está avançando de maneira muito positiva, né? Mas há outros problemas estruturais que não são de caráter transporte ou logística. Tem a ver com a questão fundiária também, né? A propriedade da terra, muitas vezes, em vários países, a terra não é privada, não é um patrimônio do Estado. Então, não há como obter crédito rural nessas condições, porque o produtor não tem a propriedade dela, como é que vai ter o financiamento se ele não tem o que oferecer como garantia? Também existe uma problemática quanto à questão do cooperativismo. No Brasil, hoje, as cooperativas agropecuárias já representam mais de 50% da produção agrícola. E 80% dos produtores brasileiros em cooperativas são pequenos produtores, que é muito o perfil africano em diversos países, pequenos produtores. Então, o caminho pelo cooperativismo é absolutamente óbvio, mas não foi possível ainda desenvolver um cooperativismo digno desse nome no continente africano. Então, eu diria que questões estruturais, até de caráter, digamos, educacional, perturbam o avanço mais rápido do continente africano. Mas como nós também temos alguns desses problemas e nós conseguimos superá-los, né? Com os resultados que o senhor está trazendo, e nós não estamos falando de 6, 7 gerações. O senhor fez a conta aí, 30 anos, 20 anos. Ou seja, é alguma coisa que, colocado de forma a ser um grande objetivo, vai trazer grandes resultados. Sem dúvida. Olha, o Brasil até os anos 70 era importador de alimentos. O governo militar naquela época decidiu, de maneira peremptória e estratégica, o Brasil não podia importar alimentos. Ele é autossuficiente e exportar alimentos. Então criou-se o modelo tecnológico, né, que a Embrapa coordenou, embora não fosse o único, porque já existiam institutos de agronomia agronômicos de São Paulo, Paraná, sul do país, nordeste do país, já existiam N universidades ligadas a isso, mas a Embrapa deu uma consolidada nesse processo todo e transformou o Cerrado, que era considerado uma área inadequada, infértil, seca, etc., no Maracanã, onde está sendo jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação, que nós vamos levantar, se Deus quiser, graças a uma estratégia que nos permita avançar cada vez mais para o mundo. E ajudando países irmãos, como os africanos, latino-americanos, e até países tropicais asiáticos, onde a tecnologia brasileira pode funcionar muito bem. Deixamos de cobrir
pedaço desse Maracanã que o senhor citou, ministro, que o senhor queira complementar aqui nessa nossa conversa? Não, a única coisa que acho que precisa colocar aqui, Eduardo, a gente fala muito da agricultura brasileira, que é sustentável, maravilhosa, mas temos problemas. Temos problemas, sobretudo na Amazônia, mas são todos problemas ligados a ilegalidades. Desmatamento ilegal, incêndios criminosos, invasão de terra, não cumprimento de contratos, não adaptação do Código Florestal. Em falta a lei ser cumprida para que os problemas desapareçam completamente. Mas esses problemas são cometidos não por produtores rurais, por outros aventureiros de outra natureza, perturbam a imagem do agro brasileiro, que é sustentável e é muito produtivo. Então, nós precisamos resolver esses problemas da Amazônia definitivo, fazendo com que a lei seja cumprida e aí ninguém segura o Brasil. Era isso aí. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Sempre uma aula, sempre uma satisfação ouvir o senhor, não só pelas informações que o senhor traz, como também pelo entusiasmo que o senhor defende, não só o setor, como a produção brasileira e principalmente o nosso país. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço. Boa sorte. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Acredito que a gente teve uma conversa muito interessante com o ministro Roberto Rodrigues. Espero que todo mundo tenha gostado desse papo. Essa conversa, muito obrigada ao ministro também, trazendo aí esse contexto, não é tão importante para que a gente possa olhar para o passado, entender o presente e planejar o futuro, não é? Esse o ditado, acho que é dessa forma que as coisas podem ser muito bem conduzidas. Então, muito obrigada mais uma vez, Eduardo, jornalista da Band News, Eduardo Castro, e o ex-ministro da Agricultura do Brasil, Roberto Rodrigues. Muito obrigada por terem se juntado aqui ao Fórum Brasil-África 2020.